E aí, pessoal, estão me ouvindo bem? Eu tô com o headphone, tá me ouvindo? Legal? Alguém? Confirma? Não. Tudo ok. É isso aí. O... Eu tenho recebido muitos pedidos para explicar como funciona na prática a carreira de AFT. E eu lembro que quando eu prestava concurso, eu não tinha muita noção do que é que eu encontraria na fiscalização. Valeu, Renata. Teremos o aulão AFT, tá? Dia 1º de agosto. Inicia até dia 4, Semana Especial AFT. E na época que eu prestava concurso, eu não sabia exatamente o que é que eu iria encontrar na fiscalização. Se você fizer uma pesquisa rápida pelo Google, você não encontra muitos insumos sobre o que é que você vai ver no seu dia a dia de auditor fiscal do trabalho. E como muita gente tem me demandado vídeos, como muita gente tem elogiado os conteúdos que eu tenho postado com vídeos, eu resolvi fazer uma série, que serão a princípio 6 vídeos. Vou ver se gravo eles cada domingo. Algo rápido, em torno de 10 minutos, para abordar a nossa carreira do ponto de vista de quem está de dentro. Um primeiro tema que eu gostaria de abordar seria a fiscalização do trabalho escravo. 10 minutos é pouco para falar sobre isso, mas vamos ver se eu consigo sintetizar. Vou priorizar o esquema que eu fiz e as dúvidas ao final eu esclareço. E todos esses vídeos que eu gravar aqui, eles vão para o meu canal no YouTube, tá? Preparação trabalhista. Então, para quem chegou agora, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho e sou coach no Estratégia Concurso. Vamos lá. Em 1995, o Brasil, o Estado brasileiro, reconheceu a existência de trabalho escravo, ou trabalho em condições análogas a de escravo, e se comprometeu no plano internacional a coibir essa prática. Foi criado então o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Trabalho Escravo. É um grupo que é vinculado ao Ministério do Trabalho em Brasília e do qual participam também alguns órgãos parceiros. Ministério do Trabalho, quem coordena o grupo, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Garantindo a Nossa Segurança, ou o PF ou o PRF. E a primeira pergunta que muitas pessoas me fazem, sobretudo quem não está muito acostumado à lida trabalhista, é: existe trabalho escravo no Brasil? Ora, o trabalho escravo naquela acepção típica da época da Princesa Isabel não existe, ou pelo menos não se espera que exista. Qual é o trabalho que o legislador, tanto infraconstitucional quanto no plano internacional, os diplomas internacionais, reconhecem existir? São os tipos que estão no artigo 149 do Código Penal. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Jornada exaustiva, condições degradantes, e aí as condições degradantes podem ser ausência de banheiro, ausência de local para refeição, ausência de local adequado para dormida, seriam condições degradantes. Servidão por dívida, vigilância armada ou restrição de locomoção. Talvez os incisos eles tragam algumas outras nuances, mas em regra, para que você caracterize alguém como trabalhador análogo ao de escravo, a situação fato na qual você encontrar aquele trabalhador, ela tem que estar jungida. Jungida foi um termo muito jurídico. Ela tem que estar caracterizada dentro daquelas situações do 149 do Código Penal. Existindo aquilo, há o que a gente chama de resgate. Qual é o resgate? É uma rescisão indireta do contrato de trabalho por justa causa do empregador. É uma hipótese do 483 da CLT. Então,
a gente rescinde o contrato de trabalho do empregado por conta da condição que o empregador o colocou. O empregado é afastado do local de trabalho, as expensas do empregador, nós, o Ministério do Trabalho, calculamos a rescisão do contrato de trabalho dele, todas as verbas trabalhistas como uma dispensa sem justa causa, ou seja, sem justa causa do empregado, né? Como se fosse sem justa causa do empregado, exato. Eu ia inverter a lógica para o empregador, mas eu vou complicar. É uma despesa sem justa causa, ou seja, com todas as verbas rescisórias, com pagamento de FGTS. O Ministério Público do Trabalho, em regra, pleiteia ou judicial ou extrajudicialmente algo em dano moral coletivo e a DPU em dano moral individual. Seriam essas as situações nas quais a gente encontra o trabalhador para ser resgatado, o resgata e o que é que ele ganha com isso. Pois bem, como funcionam essas operações? São operações que, em regra, acontecem na região amazônica. Então vamos supor, estados como Amazonas, como Pará, Tocantins, Mato Grosso, parte aqui mais a oeste do Maranhão, estado de São Paulo com costura e no Brasil afora com algumas outras atividades, o Ministério do Trabalho, ou por planejamento ou por denúncia, recebe a demanda de ir a uma determinada região e fazer uma operação de trabalho escravo. Como é que funciona essa operação? Checando cada denúncia, ou cada alvo, ou cada programação que existiu, e em chegando lá, verificar se há ou não a situação de fato. A gente faz uma inspeção trabalhista para ver se ali tem a situação que se supõe ter. As atividades econômicas nas quais isso se encontra, as mais conhecidas, extração vegetal, então madeira, castanha, açaí, piaçava, garimpos, gado, costura no estado de São Paulo, agora no estado do Rio de Janeiro, pastelarias. Então, alguns setores econômicos eles estão diretamente mais relacionados a esse tipo de ilícito. E quando a gente entra para esse segmento de fiscalização, é uma fiscalização de um risco obviamente mais elevado. Por quê? Porque a gente vai tangenciar alguns pontos de outros ilícitos criminais. Então vamos supor, quando a gente está falando da Amazônia, quando a gente está falando de uma zona rural, é muito normal você encontrar ali outro tipo de ilícito. Grilagem de terra, garimpo ilegal. Em locais muito remotos do Brasil, você vai encontrar foragidos da justiça, você vai encontrar, às vezes, carros roubados, armas. E por esses motivos, a gente precisa estar acompanhado da polícia. Que hora é Polícia Rodoviária Federal, hora é Polícia Federal. É conforme for a agenda e a disponibilidade dos órgãos parceiros. Quando a gente vem para um âmbito mais urbano, aí a gente já entra em outros tipos de ilícito com os quais a gente vai, querendo ou não, tangenciar. Seriam eles, por exemplo, o tráfico internacional de pessoas, quando você vai na cidade de São Paulo, por exemplo, são bolivianos, são peruanos, são equatorianos, são pessoas que muitas vezes fazem parte de redes internacionais de tráficos de pessoa, que, para fazer uma analogia e ganharmos tempo, similar ao que acontece, por exemplo, com os mexicanos nos Estados Unidos. Eles compram o acesso deles ao Brasil, ou então eles entram no Brasil sozinhos, e em chegando aqui eles entram no esquema de trabalhar trabalhar onde moram, pagar com o trabalho pela moradia, pela alimentação, pela passagem, e aí obviamente essa conta ela fica muito difícil de fechar. As peças, no caso da costura, elas são remuneradas numa proporção muito baixa, então vamos supor uma camiseta, uma calça é remunerada a 50 centavos, a 60 centavos. Então assim, para o cara conseguir pagar a comida, a dormida, a passagem, as despesas que ele tem, mandar dinheiro para a família, que obviamente essas pessoas têm famílias e
estão em busca de construir alguma riqueza, elas precisam trabalhar além da conta. Então é muito comum você encontrar pessoas trabalhando das 7 da manhã às 22 horas. Pessoas que não têm o descanso semanal remunerado, pessoas cujo trabalho é retido na regra é muito comum na costura você encontrar a regra do terço. Ou seja, de tudo que o cara produz, um terço é do patrão. Óbvio que aí a gente tem que ter muito cuidado quando vai caracterizar isso, porque o cara às vezes está ganhando mais que o mínimo. Agora ele está ganhando mais que o mínimo, por quê? Porque o tanto que ele trabalha tantas vezes, o tanto que ele ficou feio, a quantidade de trabalho que ele faz é tão superior a uma jornada normal, que obviamente a produção dele vai ser uma produção em dinheiro maior que que o salário mínimo, maior que R$ 880. Só que aí como é que a gente caracteriza isso? Pelo salário mínimo hora. Você vê pessoas trabalhando para o salário mínimo hora de às vezes R$ 1 e pouquinho. Então assim, você vê uma situação muito, muito grave. Quando a gente está falando do meio rural, é bem similar. A pessoa chega devendo a passagem, chega devendo os equipamentos. O EPI, obviamente, deveria ser fornecido pelo empregador, mas nesse caso ele é cobrado. Cobram a comida, cobram a dormida, cobram o transporte. Cobram geralmente adiantamentos que são feitos junto às pousadas, onde os trabalhadores ficam, porque eles geralmente estão migrando de uma região para outra. Em regra, muitas pessoas vêm do Nordeste aqui para a região do Centro-Oeste ou para a região Norte e chegam devendo. Então, assim, nessas circunstâncias é muito comum você encontrar trabalhadores que também se submetem a uma jornada muito grande para conseguir pagar esse crédito ou pagar essa circunstância na qual ele se submeteu junto ao trabalhador, junto ao empregador. Essas operações, em regra, duram 10 a 12 dias, são coordenadas por Brasília. Os auditores eles não têm que ir obrigatoriamente para essas fiscalizações, são voluntários que se dirigem a elas e, no geral, só vão mesmo aquelas pessoas que realmente se interessam. Eu sou um deles que vira e mexe tenho ido, já deve ter ido a umas 8, das quais em apenas uma não houve resgate. E você resgatar um trabalhador da condição análoga de escravo é uma satisfação muito grande, porque você dá um dinheiro a alguém. Então, supor uma rescisão de um trabalhador desse, às vezes dá 5 mil, 6 mil reais, pessoas que nunca receberiam nada. Você tem alguma oportunidade interessante de assinar a carteira de alguém, então devem existir aí dezenas de carteiras de trabalho, Brasil afora, que foram assinadas por mim. Então eu até me acho engraçado, porque nunca imaginei que eu assinaria a carteira de trabalho, eu como Ministério do Trabalho, deve ser carimbo e assina, Autor Fiscal do Trabalho. Às vezes é o primeiro documento que uma pessoa recebe, ou pelo menos é um documento que ela teria ali. Você vê pessoas de muita idade até, sem nenhum tipo de registro. Então, chega a ser vergonhoso para nós, como Estado, como país, você perguntar para uma pessoa como é o seu nome e o cara fala Zé. Aí você fala, tá, Zé de quê? Ele fala, não sei não, doutor. Aí você fala, tá certo, Zé, você nasceu em que dia? Ele, não sei não. Eu fiz, quantos anos você tem? Ele fez uns 30, 35. Olha aí, 30, 35, né? Aí eu fiz, rapaz, como é o nome da sua mãe? Aí ele, no nome agora eu não lembro, foi no Maranhão. Aí eu fiz, não, peraí. Você nasceu em que município? Aí ele disse lá o município, que agora eu também me esqueci. Região ali de Imperatriz. Aí anotei o município, anotei o nome. Ele apelidou ele de Didi. Era Zé, mas o apelido era Didi. Aí, fumacinha foi abaixo e tal. Conseguimos encontrar pelo nome da mãe dele e a cidade, qual seria o nome dele completo. José Dionísio, não sei o quê. Aí, data de nascimento, tal, não sei o quê. Ou seja, o cara era registrado. Mas o cara era tão menos, ou melhor, ele estava numa condição tão menos humana do que as outras pessoas, que até um direito fundamental mínimo, que é um direito a um nome,
direito da personalidade, ele não tinha, ou pelo menos esqueceu que um dia teve, entendeu? Então, se você perguntar como é seu nome, quantos anos você tem, quando você nasceu, quando é o nome do seu pai, onde você mora, e isso é uma circunstância que é muito comum, inclusive nas cidades. Data de nascimento, muita gente não sabe. O nome é raro, é raro. O nome da mãe, geralmente, o cara sabe. Encontrar gente sem nome de pai é batata, é muito fácil. Mas o nome da mãe, o cara geralmente sabe. O prenome dele, o cara sabe. Agora, não saber idade, não saber número de documento, não saber de onde veio, ou ter muito poucas informações a esse respeito, é muito comum. E a gente se choca, a gente é levado a visualizar situações de graves violações aos direitos humanos. Então, assim, eu fiscalizei uma vez e encontrei um senhor que estava numa condição de servidão por dívida havia 18 anos. Então, assim, imagine uma pessoa que eu tenho 33, então é como se o cara tivesse passado aí talvez 60% da minha vida numa situação deplorável, numa situação que talvez nem em filme você conseguisse imaginar aquilo dali. Eu que sempre fui de cidade, nunca, assim, meu costume no ambiente rural é muito pequeno, nunca imaginei que pudesse encontrar aquele. Então, assim, o cara trabalhava para pagar R$ 30 num frango, R$ 120 num botijão de gás. A gasolina das motosserras que eles usavam era vendida a R$ 8 o litro. Uma bota era 50, um facão era 100, uma luva que ninguém usava porque não comprava acho que era 40. Uma luva hoje no mercado, você vai em qualquer loja de material de construção, é 8, 10, 15 reais. Um botijão de gás, 120. Feijão, arroz, fumo, bebida, que não pode. A CLT, acho que a CLT veda, o TST veda. A gente tem ementa para isso, mas o cara é pago com bebida. E aí você vê, por exemplo, pessoas empregadores que fornecem drogas aos trabalhadores. Então, assim, essa é uma fiscalização que no dia a dia do auditor fiscal demanda muito. Fiscalizar na cidade, em regra, é bem mais fácil, mas óbvio, tem as nuances que cada qual, conforme o seu interesse, pode procurar na fiscalização. Eu sempre falo que a fiscalização ela tem espaço para toda e qualquer pessoa. Então, se uma pessoa tiver interesse em fiscalizar trabalho infantil, ela vai conseguir fiscalizar. Se ela quiser fiscalizar segurança, se ela quiser fiscalizar FGTS, se ela quiser fiscalizar parte de comércio, se ela quiser fiscalizar zona rural, ela consegue. Inclusive são esses os cinco outros tópicos que eu pretendo ir abordando ao longo dos encontros. A NR base que a gente usa para fiscalização do trabalho escravo é a NR 31. Então, assim, a gente usa um misto de NR 31 com CLT, com a Lei do Seguro-Desemprego para afastar essas pessoas e o Código Penal para caracterizar a circunstância na qual a gente encontrou o trabalhador. Já falando de prova, eu penso que essa é uma questão, ou pelo menos é um tema, que seria muito, muito interessante ser cobrado. É o cartão de visita do Ministério do Trabalho, o motivo, eu acho, pelo qual nós somos mais conhecidos por essa fiscalização, e é uma temática essencial para quem pretende militar na área de direitos humanos e na área de direito do trabalho, que é essencialmente o que o auditor do trabalho faz. Desde 1995 já foram resgatadas 50 mil pessoas e ainda se estimam existir outros milhares Brasil afora. Óbvio que os ilícitos, como todos os crimes, eles vão migrando de uma área para outra e os infratores eles vão tentando burlar as circunstâncias nas quais se encontram esses trabalhadores, ou seja, não é uma dinâmica estática, não é uma dinâmica não é uma prática que você vai ver ela sempre da mesma maneira.
Então, assim, é uma fiscalização, como toda fiscalização é muito interessante isso, nenhuma fiscalização é igual, mas essa é uma fiscalização que sempre vai ser diferente. Porque o infrator, o bandido, ele sempre vai tá dando uma maneira, tentando dar um jeito de burlar. Mas a gente chega muito bem escoltado por profissionais treinados e muito diligentes no que fazem. A gente chega com um corpo técnico muito bom, que a fiscalização trabalhista hoje é o que é, porque tem auditores que são pessoas que realmente vestem a camisa e se dedicam ao que fazem. E aí, quando a gente entra numa propriedade, a casa caiu. Entendeu? Se for caracterizada a condição análoga de escravo, o empregador ele vai ter implicações administrativas, que são as multas que a gente aplica, cíveis, porque ele vai responder a ações do Ministério Público e da DPU. Tem aspecto pecuniário pesado, porque ele vai ter que pagar a rescisão, vai ter que pagar o dano moral individual, o dano moral coletivo, vai ter que afastar aquelas pessoas daquela situação, então às vezes tem que mandar as pessoas embora para onde elas vieram. Lembrei de outra história agora que eu vou contar, falando de gente, de onde vieram. E tem que arcar com a alimentação, com a hospedagem até concluir a ação fiscal, ou seja, o cara já chega desembolsando uma grana. Mas assim, não tem como ter pena de quem faz isso, né? A gente tem que impor o rigor da lei. E assim, quando o objeto a ser fiscalizado, o tanto que tem a ser fiscalizado nesse país, em todos os segmentos, não só no nosso, é tão vasto que quando a gente chega, a gente tem que fazer valer uma presença fiscal muito efetiva. Então, assim, a gente tem que mandar um recado muito simples, tanto de prevenção pessoal, prevenção para aquele indivíduo, quanto prevenção geral para toda a sociedade. Para que a sociedade saiba que a gente, enquanto Estado, está diligente, está em cima e vai fazer valer o rigor da lei. Lembrei, quando falei de mandar a pessoa embora para casa, eu lembrei de uma história. A gente fiscalizou um garimpo uma vez e tinha um rapaz chamado... Um rapaz não, um senhor, né? 60 anos. Não vou revelar nome, não. Nem lembro o nome dele, só lembro o apelido. Mas era Ceará ou era Piauí. Geralmente é Ceará, Piauí, Júnior, Neném, Didi, Cabeção, é tudo esse nome assim. Aí ele fez: doutor, eu vou poder ir para casa? Eu fiz: vai. Se eu disser ao senhor que o pessoal lá em casa acha que eu tô morto. Eu fiz: como assim? Ele fez: eu vim para cá, isso foi esse ano, 2016. Eu vim para cá em 1985. Saí lá era do Nordeste. Saí lá do Piauí, Ceará, em 1985 e vim aqui para a região de Serra Pelada. Ganhei muito ouro. Teve dia de eu sair aqui com 1 quilo de ouro. E uma vez eu fui num cabaré, arranjei uma briga, levei 3 tiros. Olha a história do cara. Garimpeiro também, né? É sempre a história escabrosa. Levei 3 tiros. Me escondi, passei 3 meses, vim pra cá. Um cara que trabalhava num posto de gasolina foi lá na minha cidade, disse que eu tinha levado esses tiros e tal, e que nunca mais tinha me visto. Eu nunca mais vi esse cara. Eu sei que esse cara contou essa história porque outra pessoa da minha cidade veio dizendo que lá eu era dado como morto. E agora, quando eu voltar? Isso foi agora, em abril ou maio. Aí a gente tava com um cinegrafista, né? Gravando. Tem muito caos. Na fiscalização tem caos pra cacete. Toda semana eu tenho uma história diferente. Se eu for escrever, ou se eu for anotar, dá muita coisa. Inclusive, eu não tenho noção, nem tenho conhecimento de nenhum livro de causos da fiscalização. Para quem quiser ler um livro bom, tem o livro de Marinalva. Marinalva, eu já conheci ela lá de Natal, mas ela é uma colega muito atuante e lançou o livro A Dama da Liberdade. Eu li, e mesmo fiscalizando no dia a dia, eu vi que as histórias ali são bem puxadas. Então, assim, não é uma história muito bonita, não. É uma história pesada. Mas vale a pena ler. Aí, resumindo, o rapaz fez: eu sou dado como morto.
Nicole, não tem como responder, Nicole. Eu vou abrir espaço para pergunta. Se você quiser sair da live, pode sair, mas eu vou responder só ao final. E aí eu fiz... Não, Ceará, não se preocupe não. Quando você chegar lá, você vai ser bem recebido e você vai fazer uma festa grande. E ele saiu, acho que tinha bastante tempo lá, saiu com uns 5 ou 6 mil reais. E tinha um filho, saiu dessa cidade dele com um filho e era recém-nascido. Isso tem 30 anos. Então assim, eu fiz, Ceará, talvez você já tenha até neto. Aí o cara quis chorar, eu também quis chorar, porque a história dessa é difícil. Mas é isso. Vou abrir aí para perguntas. Eu não tenho como responder pergunta durante a live, porque senão eu perco o raciocínio. Quem quiser fazer perguntas, eu respondo. Eu ensino redação, eu não ensino não. Eu não tenho como ensinar redação porque eu não entendo do assunto. A redação que eu sei é só a minha mesmo. Mas tem professores muito bons. Não, Annelise, boa noite para você, viu? É o seguinte, o protocolo de Palermo, não, a Convenção de Palermo, ela tem um protocolo adicional, não, a Convenção Internacional, peraí, qual é o nome da convenção? É um nome gigantesco. Eu não sei se é Convenção de Palermo ou Protocolo de Palermo, é um dos dois. Para lembrar de cabeça, tem tempo que eu não leio esse dispositivo. Ele tem um artigo que diz que os migrantes encontrados em situação de tráfico de pessoas, eles podem ficar nos estados para os quais eles foram traficados. Então, assim, como o Brasil é signatário dessas convenções, e segundo o STF, como essas convenções elas tratam de direitos humanos, elas têm status supra... Eu acho que essa... Não, tem status supralegal, ou seja, ela está acima da legislação pátria. E aí, nesse ponto, o trabalhador ele pode ficar aqui. O procedimento padrão é que a DPU ingressa com um pedido para o trabalhador no Conselho Nacional de Imigração, que é um órgão do Ministério do Trabalho. E aí, essas pessoas, a elas é permitido ficar no Brasil e trabalhar aqui legalmente. Então, assim... O cara que é encontrado na situação de tráfico internacional de pessoas, ele não é expulso do Brasil. É uma pergunta que sempre existe. Essa pessoa, em regra, se desejar, ela pode ficar no Brasil. Inclusive, uma vez em São Paulo, um menino chegou para mim, era menino, tinha 18 anos, né? Inclusive, eu achei que ele era menor. E ele chegou para mim e fez... Eu vou poder ficar no Brasil? Essa mesma pergunta que a Annalise me fez aí. Eu vou poder ficar no Brasil? Aí eu fiz, olha só, vai porque tem previsão legal e além de ser cidadão do Mercosul, tem possibilidade no âmbito do direito internacional de você ficar no Brasil. Ele fez, eu vou poder fazer qualquer coisa no Brasil, trabalhar com qualquer coisa. Aí eu fiz, rapaz, trabalhar com qualquer coisa, né? A princípio, a gente tem que saber responder as perguntas também, né? Você não vai dizer, não, você não vai poder ser engenheiro porque você não tem CREA. A princípio eu acho que sim. Ele fez, eu vou poder ser militar. Eu fiz, militar. Só se você for naturalizado. Demora um bocado. Mas se você quiser... Você quer ser o quê? Quero ser pedreiro. Pô, pedreiro pode, não tem estresse nenhum não. Ser costureiro, eu fiz, lógico, você já está fazendo costura. Cozinheiro, eu fiz, amigão, você pode ser o que você quiser. Agora militar você não pode ser. Aí o cara saiu rindo e recebeu uma grana. Mas assim, a gente encontra pessoas que têm essa dúvida, tanto os trabalhadores quanto a própria população, o cidadão, até o próprio empresariado, muitas vezes, que é alvo da fiscalização e supõe que o trabalhador vai ser expulso. Não ocorre. A própria Polícia Federal não dá início a esse procedimento porque não tem razão de ser, né? A pessoa já é vítima de uma situação grave, de um crime brutal e óbvio, ela pode permanecer no Brasil. Outra dúvida. Já passou 10 minutos dessa live, com certeza. Era para ser 10, mas vamos lá. Sim, essa live vai para o YouTube. Valeu, Annelise. Um abraço. Essa live vai para o YouTube. Então, e lá no meu YouTube também, eu coloquei ontem um bate-papo que eu fiz com uns 500 candidatos que hoje fizeram PGE Mato Grosso. Então, assim, foi um bate-papo muito legal, muito descontraído, muito bem-humorado, no qual eu falei um pouco da minha trajetória como auditor, motivação emocional para concurso, questões que a gente vê no dia a dia da nossa preparação como
como concurseiro e que a gente vê também trabalhando como coach, né? Porque eu sou coach do Estratégia. Vou dar mais um minuto aí ver se alguém me pergunta alguma coisa, senão eu encerro. Obrigado, valeu pelos coraçõezinhos aí. Eu estou reativando esse Periscope porque eu perdi. Já respondo, Rafa. Eu já perdi o celular anterior e aí perdi a conta anterior. Eu acho que esse concurso deve sair em 2017 para 2018, porque a economia ela volta a crescer em 2017, segundo o FMI e segundo o Banco Central. Então, assim, suponho que um concurso desse poderia ocorrer daqui a um ano, julho, agosto de 2017, para dar posse para essa galera nova em 2018. É um tempo que eu acho que seria factível para que isso acontecesse. Concurso nacional, com lotações na região norte, tá? Então, for fazer concurso para FT, saiba que 90% de chance de você ficar na região norte. Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, interior do Pará, Marabá, Santarém. Vale a pena, viu, Annelise? E tem tempo para você se preparar. Então, assim, pergunta número 1 que me fazem é quando vai ser o concurso, ou número 2 é se dá tempo. Concurso já está dito, vai ser mais ou menos daqui a um ano. Chute, né? Não tenho nenhuma informação. Altamira é bronca, viu? Já estive lá. E... esqueci o que ia dizer. Peraí. A outra pergunta é se dá tempo. Tempo dá, tem que começar. Mas o dia a dia de estudo para FT é um dia a dia um pouco mais puxado que para outros concursos. Tem que começar com antecedência. E hoje dá tempo, agora tem que correr atrás. É isso. Nenhuma pergunta. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Valeu, Etienne. A gente precisa mesmo de auditor com formação em segurança, tá? Essa live está indo pro YouTube já já. Muito obrigado, Etienne. Um abraço. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Galera, uma boa semana. Vou trabalhar aqui nas planilhas dos meus coaches. Sempre que tiverem dúvidas, me procurem. @preparação trabalhista no Instagram. Tem um fanpage também, Preparação Trabalhista. Canal no YouTube, Preparação Trabalhista. facebook.com/Daniel Magalhães. Valeu, pessoal. Um abraço, Taciel. Esse cara aí é bronca, viu? Valeu, tchau, tchau.